Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para a nossa live do Clube do Livro 3.0, continuando os nossos estudos de constelação familiar sobre este livro. Não Começou com Você, do Mark Woolley. Mais ensinamentos importantíssimos aí para os terapeutas, para os buscadores que desejam aprofundar seus conhecimentos nessa área tão importante. Bora lá então. Quem que estava na aula ontem do genograma da árvore genealógica? Digita eu no chat. Tá? E quem não assistiu, manda um direct para mim que eu passo o link para você assistir se você não assistiu, certo? Manda um direct que se você não assistiu, quer assistir, não tem o link, eu passo o link para vocês, certo? E a aula de ontem sobre a árvore genealógica tem a ver com esse capítulo aqui, tá? Para quem deseja fazer a sua constelação de uma maneira adequada, certo? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, para quem já fez constelação, tá? Para quem já fez constelação, quando vocês fizeram constelação, a pessoa que fez com vocês, ela definiu uma questão com vocês a ser constelada, ou simplesmente já pegou e já saiu fazendo? Como é que foi com vocês nesse sentido? Foi definida uma queixa, uma questão de base a ser constelada, ou simplesmente já saiu abrindo campo, já fazendo? Como é que foi a experiência de vocês para quem já fez? Diz para mim no chat aí, quem já fez. E o capítulo de hoje, ele se chama A Reclamação Central. Né? A Reclamação Central, que seria basicamente o que quando a gente fala de constelação familiar? É a queixa. É a queixa central, é a queixa de base. É a queixa a ser bem definida pelo terapeuta junto com a pessoa ali. Uma constelação, ela não pode ser feita por curiosidade. E não só isso, se a queixa, se essa questão central, essa reclamação central que ele chama aqui, for definido de maneira errada, isso compromete a constelação. O campo às vezes não anda, o campo às vezes fica confuso, porque é a dor na alma da pessoa e a dor na alma da família que direciona os movimentos do campo. Por isso que não pode fazer constelação por curiosidade, sair abrindo o campo para qualquer coisa. Precisa ter um direcionamento de identificação da dor ou necessidades ou propósito na alma da pessoa e
na alma da família. Por isso que na nossa formação nós temos uma aula específica para a pessoa aprender a definir a reclamação central da maneira correta, da maneira adequada. Senão todo o trabalho da constelação ele é comprometido. Porque até falaram, olha, questão antes definida por mim. É arriscado o paciente definir a própria questão dele. Apenas dá um direcionamento. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Para quem estuda com a gente, vai aprender sobre as emoções primárias. As emoções primárias, que é a dor raiz, a dor de base da pessoa, e as emoções secundárias. Se a constelação ela for guiada pelas emoções secundárias, como queixa, vai dar problema, porque não é a raiz da questão, não é a questão real. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você vai atender uma pessoa que tem problema com raiva. Ela tem um problema com raiva. Ela sente raiva para todo canto. Raiva, irritação. A raiva, por exemplo, ela é uma emoção secundária. Ela vem em decorrência de uma emoção primária, que normalmente é uma dor. Por exemplo, vamos supor que você passou por um processo de rejeição, seja com seu pai, seja com a sua mãe, na sua família, ou de irmão, pode ser também. E aí isso te gerou uma dor profunda, a dor da rejeição. Essa é a emoção primária, é isso que está conectado com a dor da sua alma e também provavelmente, muito provavelmente, da sua família. Aí vamos supor que com base nessa dor, você reagiu com raiva. Você reagiu com raiva, por isso que é emoção secundária. Ela vem depois. Ela vem depois. E aí você reagiu com raiva. E aí você fica olhando só para essa raiva. Fica tentando resolver essa raiva e faz a constelação em torno dessa raiva e não olha e não aprofunda na dor da rejeição, que como consequência aquela pessoa reagiu com raiva. Às vezes o outro irmão que passou pela mesma questão ali na família reagiu com tristeza, com depressão. Percebe que são emoções secundárias? Então a queixa, a reclamação central a ser constelada é a emoção primária, a dor de base. E muitos consteladores erram nisso. Muitos consteladores erram nisso na definição da questão. Precisa achar o ponto de base, até porque o paciente ele vai chegar para você, ele vai ter uma linguagem muito confusa, nem ele está se entendendo o que está acontecendo, uma linguagem geral que não especifica, que gira em torno, sabe, fica contando as histórias e não consegue captar o cerne da questão. E aí o terapeuta, o constelador, ele precisa aplicar o que a gente chama na programação neurolinguística de metamodelo. Metamodelo de perguntas. É aquela pessoa que é o chato das perguntas e que contorna as resistências da pessoa e encontra o cerne da questão. Por exemplo, ela fala assim, todo mundo me rejeita. Vem com aquela linguagem generalizada. O que seria o metamodelo de perguntas? Mas todo mundo quem? Quem especificamente?
Existem pessoas que não te rejeitaram? Você precisa, por meio das perguntas, sair da nuvem generalizada e confusa e afunilar para chegar na questão da pessoa. Aqui ele também dá umas perguntas importantes para fazer na página 99. Então, você precisa cavar com a pessoa para chegar no cerne da questão dela. Chegando no cerne da questão da pessoa, que tem a ver com a live que a gente fez lá, a palavra que ela fala repetidamente, uma palavra meio fora de contexto, sabe? Na avaliação que você está fazendo com a pessoa na conversa, ela repete ela várias vezes, ela coloca uma intensidade emocional diferente. No evento foi assim, ficou bem ilustrado para nós. A palavra vergonha, por exemplo, que uma das pessoas colocou, ela repetia toda hora. Ou a outra, punição, me punir. Usou demais, já deu para ver que o cerne dela girava em torno daquilo. Tá? Então eu faço uma pergunta para você. Tá? Eu faço uma pergunta para você. Para refletir agora sobre a sua vida. E eu vou fazer uma pergunta. Tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a sua reclamação central? Qual é a sua vida gira em torno do quê? Em termos de dor, de limitação. Qual é a sua queixa central? Coisa que o tempo vai passando e parece que você gira em torno de uma mesma reclamação, um mesmo tema, problema na sua vida já faz um tempão. Você consegue identificar qual que é a sua reclamação central? A sua vida gira em torno de qual dor a ser solucionada? Reflete sobre isso. A sua vida gira em torno de qual dor a ser solucionada? Por exemplo, tem mulheres que a vida delas gira em torno da questão de emagrecimento, autoestima, e da hora que acorda, tudo que faz, a hora que vai dormir, tudo gira em torno disso. Preciso olhar para isso, para essa lacuna de autoestima, porque ali as questões ali do emagrecimento e tudo isso é secundário. Tudo isso é secundário. Agora, a questão da lacuna de autoestima, de não se sentir vista, bem vista, aí a gente já se aproxima da dor de base. Tá? E aí, ao você fazer esse exercício, você precisa também olhar para sua família. E se essa questão de base sua também se correlaciona com a sua família, aí você já se aproximou de um tema perfeito para você constelar. Vou dar um exemplo meu para vocês conseguirem se situar. Tá? Há uns anos atrás eu constelei a questão de medo da escassez. Que minha vida girava em torno disso. Acordava preocupado com dinheiro, ia dormir preocupado com dinheiro, ganhava o dinheiro, tava tudo certo com o dinheiro e ficava com medo de perder o dinheiro. Sabe? Tudo ficava tenso, ansioso, exagerava demais nas coisas, tudo por causa do medo da escassez. E aí olhando para minha família,
muitas pessoas com caráter de apego, caráter mesquinho, muitos gananciosos, as histórias que contavam da minha bisavó, por exemplo, que era, sabe, questão de mão fechada, tudo isso. Então deu para perceber que essa coisa de medo da escassez, medo da falta, era questão da minha família. Até o lance de obesidade. Por exemplo, minha família, maioria tudo acima do peso, ou vários obesos. A obesidade é a questão? É secundário. Secundário. Por que que come sem parar? Medo da escassez. Medo da falta. Aí a pessoa come para estocar. Então, o cerne ali da questão sistêmica da minha família, medo da escassez. Tudo girava em torno disso, as consequências depois secundárias, entendeu? As consequências secundárias. Então tem aquelas pessoas obstinadas pelo dinheiro, ou gananciosas, ou aquelas pessoas obesas, igual eu falei, ou os hiperpreocupados, tudo girando em torno de uma reclamação central, que é o tema desse capítulo. A sua reclamação central, ela se conecta com a reclamação central da família. É raro não ter ligação. É raro. Porque a sua alma está intrincada com a alma da família. É muito raro ser uma questão só sua. O cenário sistêmico, isso é muito difícil. Pelo menos puxa para alguma pessoa. Por exemplo, a sua dor é a mesma dor da sua mãe. Sua mãe passou por alguma questão parecida, ou do seu pai, ou do seu irmão. É difícil ser única e exclusivamente as dores da alma não estarem conectadas com alguém, né? Outra questão da minha família que tinha a ver com a dor central minha, questão da rejeição. A questão da rejeição, questão de reconhecimento, sabe? Você vê o padrão da minha família, né? E vocês podem ver que eu preciso me controlar nesse sentido, para vocês que estão aqui com a gente, é a questão do doar demais. A questão do doar demais, né? Como na minha família teve muitas pessoas que ficaram indisponíveis pelo trauma, indisponíveis por luto, né? Por questões complicadas, assim, trágicas na família, os pais, os avós ficaram indisponíveis. Então, as crianças, até porque também eu venho de famílias dos dois lados, e eu descobri isso na árvore genealógica lá, a aula de ontem. Famílias muito grandes. Então, os meus bisavós dos dois lados, eles são em 10. Eles são em 10 e teve pelo menos 2 perdas gestacionais, os meus bisavós. Então, os meus avós têm 9 irmãos nascidos. Tá? E aí isso trouxe uma dor central na família, que é a questão de não ser visto, de não ser reconhecido. Por quê? Porque os pais têm muitos filhos para olhar. Eles não conseguem dar muita atenção para um só. Então, na minha família, tem essa questão de se sentir não visto. Fora a questão dos excluídos, né? Que isso também acentua muito essa dor na família. Então, a questão de se sentir não visto. E aí, o que isso trouxe como consequência? Que é o padrão dos meus pais, e que foi a forma que eu funcionei
é a forma como eu funcionei durante muito tempo. E eu reconheço isso. Por exemplo, essa busca minha pelo sucesso, pela prosperidade, por alavancar nas mídias sociais. Por exemplo, cortou aqui a internet. Essa busca minha pelo sucesso, alavancar nas mídias sociais, tô com a camisa torta aqui, ninguém me avisou, hein? Essa busca pelo sucesso, alavancar nas mídias sociais, seguidores, todo esse processo, até Clube do Livro, que tudo, muita gente, eu sou sincero comigo mesmo. Tem a ver com uma dor de base minha. De não me sentir reconhecido. Não me senti reconhecido porque meus pais estavam indisponíveis. Me senti que eu não era visto, não era aceito. E aí depois isso se trouxe num doar excessivo, num doar bastante, no contribuir muito. Só que hoje, cada vez mais, isso me move. Não adianta eu querer fugir disso. Eu sou movido por conquista, sucesso, reconhecimento. Eu sou movido a isso. Eu vou reprimir isso, vou mentir para mim. E eu sei que isso tem como base uma dor, uma reclamação central minha, que eu senti que eu não era visto. Então hoje eu quero brilhar. Aí vocês precisam entender que eu dei a mão a isso, e isso me move hoje. Por quê? Guardem isso. Na nossa maior dor está a nossa maior força. Então, o fato de eu aparecer muito nas mídias sociais, divulgar e de ter um doar grande, doar bastante, tem isso por trás. É uma dor me impulsionando na vida. Vai saber, se eu não tivesse por exemplo, se eu não tivesse essa dor de querer ser visto, será que eu ia me dedicar tanto nas mídias sociais, nas lives, e eu ia propagar tanto a mensagem assim? Não sei. Às vezes eu ia, tá tudo certo, já estou tudo abastecido, não ia ter uma dor me impulsionando, entendeu? Só que hoje, isso está consciente, me move, me nutre, tem a ver com a minha cura. Então, quanto mais eu faço essa doação, recebo, o reconhecimento, isso vai também colaborando para o meu processo de cura. Agora, se eu tô com isso, se eu não olho para isso, se eu não cuido disso, vira um movimento totalmente disfuncional, e a dor que é para ser a fonte da sua força vira o seu buraco negro, igual já foi comigo no passado. Por exemplo, na minha época de personal trainer, só ficava ali treinando em musculação e não sei o que, só focava na minha aparência, sabe? Queria ficar cada vez maior, cada vez mais forte e não sei o que, e só pra aparecer. Na época da faculdade, mulherada, inclusive tem um amigo meu aqui da época da faculdade, aí ele sabe muito bem essa questão. Na época da faculdade, festa, só queria saber de ser visto pelas mulheres, não sei o que. Era essa dor por trás. Que estava atuando. Né? Só vivia em torno disso, de ser aceito. Em cada época por algo. Na época da faculdade, das mulheres. Na época do trabalho de personal trainer, as pessoas ali, você ser o maioral dos exercícios, cada época querendo se provar de alguma maneira. Então,
fiz um trabalho em torno disso, de rejeição, de não ser visto. E tinha muita coisa por trás. Minha vida girava em torno disso. E aí eu faço a pergunta para vocês, a sua vida gira em torno do quê? O que é o que te... Sabe quando minha vida mudou? Ela deu um... Foi um despertar mesmo. Quando eu comecei a perguntar para mim, por que eu faço tudo o que eu faço? O que me move? O que me move? Faz essa pergunta para você. Você acorda de manhã e começa a fazer suas coisas. O que te move? Faz essa pergunta para você. O que te move? Aí eu percebi que tudo girava em torno de eu ter reconhecimento. Tudo girava em torno de eu ter reconhecimento. Então, aquilo que me move está muito autocentrado, está disfuncional. Então, hoje isso me nutre. É lógico que se eu não tiver um bom reconhecimento dos meus alunos, das pessoas que vou começar a me sentir estranho. Isso faz parte do meu caminho, é uma questão de padrão psicológico. Me nutre. Porém, não pode ser o motor. Não pode ser o motor. Porque imagina, vocês que estão aqui na live, se o tempo inteiro, e vocês podem perceber que tem profissionais assim, tá? Vocês podem perceber que tem profissionais assim. Imagina se eu estou aqui na live e vocês percebem o tempo todo que eu só estou aqui por causa da minha imagem. Só estou aqui, até porque vocês eu acordo, às vezes estou com a cara toda amassada ainda de sono, tava com a blusa tudo torta, não estou focado na minha imagem. Mas vocês podem lembrar de profissionais que você percebe que a pessoa tá muito focada em só ter o reconhecimento. Passou na frente do propósito. Então hoje o propósito, a missão e o propósito com as pessoas tá na frente. Mas eu não perdi isso. Minha criança, isso que vocês precisam entender. A sua criança ferida, que tem alinhamento com as feridas da família, e esse é um cerne, a reclamação central da sua constelação, a sua criança ferida, ela fica com você, ela tá com você, ela não vai embora. E ela, mesmo que você cure ela plenamente, ela ainda tem os determinados padrões, ela gosta de receber determinadas questões de uma determinada maneira. Então a minha criança interna, ela gosta de reconhecimento. Por isso que no meu relacionamento com a Marina, ela sabe que quando ela quer me agradar, ela precisa me elogiar, ela precisa reconhecer meus esforços e tudo mais. É assim que me nutre, é a linguagem do amor. Lembra da linguagem do amor, para quem já leu? Agora, a criança da Marina é diferente. Não adianta eu ir pela mesma via da minha. A criança da Marina, a ferida dela, é uma questão de presença. Uma questão de presença, porque ela sentiu ausência. Então, a criança da Marina, a questão dela, né, a reclamação central era ausência, por causa das feridas de base. Então, para eu agradar a Marina e nutrir ela, eu preciso ter presença de qualidade. Não adianta eu ficar reconhecendo a distância, ficar mandando mensagem. Eu preciso estar do lado dela e ter presença. E a vida inteira ela vai se nutrir disso. A vida inteira. Então, não vai revolucionar ao ponto da criança dela não querer mais presença de qualidade, contato humano, carinho. Só que, qual que é a questão? A criança ferida, ela dominou a sua consciência ou você, como o adulto, tomou consciência
da sua dor, do seu padrão, e você cuida e você direciona isso ao seu favor. Você precisa direcionar a sua dor ao seu favor. Por exemplo, esse medo da escassez, que eu falei para vocês, e ele até fala isso no capítulo, no final do capítulo. A sua reclamação central, a sua dor central, ela se torna a sua cura, o seu caminho de solução. Então vamos lá, para vocês entenderem. A minha dor central não era questão de medo da escassez, que era uma dor da família também. Beleza. Com base nesse medo da escassez, vocês não têm noção o quanto eu trabalhei. Vocês não têm noção o quanto eu estudei por causa do medo da escassez. O quanto eu trabalhei, o quanto eu estudei, o quanto eu me divulguei, sabe? Nem aí para as coisas por causa do medo da escassez. Então, cumpriu uma função muito importante. Muito da prosperidade, resultados que eu usufruo hoje, foi mobilizado as ações que criou isso com base no medo da escassez. Então eu preciso olhar com amor para isso. Eu preciso olhar com respeito. Cumprir uma função positiva. Você não pode ficar se julgando, se condenando. Só que para passar de um determinado nível de resultado, eu não podia mais funcionar com esse motor. Eu não podia mais funcionar com esse motor, porque aí vocês sabem, para quem estuda com a gente, aí eu vibrava na falta, mesmo já tendo o suficiente. Vibrava na falta mesmo com resultados bons, então nunca estava bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Nem comemorava, nem agradecia. Então esse medo da escassez começou a comprometer. Aí a Simone perguntou, e quando você não identifica o que te move? Aí muitas vezes você pode precisar de um terapeuta. Não é de cara assim que você vai, é um processo de autoconhecimento. Até porque, às vezes, igual eu falei, você está sendo mobilizada por uma dor, certo? Às vezes tudo que te move é uma dor. E se é uma dor, se é a sua reclamação central, é uma dor profunda, é uma dor na alma. E tem a ver com dor da família também. Pode ser trauma herdado. Como é uma dor, você não quer ver, você não quer olhar. A maioria de nós fugimos das nossas dores, que são realmente aquelas que a gente precisa curar para transformar a nossa vida. Então, às vezes, você precisa de ajuda externa. Você precisa de ajuda externa. De alguém que te avalia, que te trata, que contorna as suas resistências. Tá? Então, eu fiz muita terapia, muita constelação com outros terapeutas, tá, pessoal? Muitas. Apometria, constelação, hipnose. Muitos terapeutas já me trataram. Então, vocês não podem ficar nesse ego de querer resolver tudo sozinho. Tá? Precisa contornar as nossas resistências. Tá? Por meio de uma visão externa. E então você foge de enxergar o que te move verdadeiramente. Algum de vocês aí já tomou essa consciência? O que te move hoje? Sua vida gira em torno do quê? O que tá sempre... Se você passar... Para pensar assim, ó. Ao longo do seu dia hoje. Se você refletir sobre o seu dia, o que ficou girando ali na sua cabeça o tempo inteiro? A predominância dos seus pensamentos e sentimentos está girando em torno de qual assunto? É aí que você precisa trabalhar. Uma constelação, uma outra terapia, seja o que for. Nisso. Tá?
E aí ele fala muito aqui nesse capítulo dessa reclamação central com base em trauma herdado. Em trauma herdado. Ele dá aqui exemplo de pessoas que herdaram trauma de alguém da família, tá? Quando a sua dor ela não faz muito sentido com o momento atual. Igual eu falei, eu não tinha nenhum motivo de ficar vibrando no medo da escassez. Nunca me faltou nada. Tanto que eu era obeso na infância e adolescência. Nunca me faltou nada, não fazia nenhum sentido. Era uma dor meio atemporal. Não cabia para o momento atual. Você sabe que a sua reclamação central é um trauma herdado ou um trauma da infância, algo que quando não faz sentido com o momento atual. Vamos supor, você está cheio de gente em volta de você se conecta com um monte de gente o tempo inteiro e você está nessa de ser visto, de ser reconhecido. Não faz muito sentido, entende? É diferente uma pessoa que está isolada do mundo, não conversa com ninguém, sabe? Que não conversa com ninguém nem nada, e aí é condizente com a realidade. Do contrário, não faz muito sentido. Então, quando você percebe que a sua dor, a sua reclamação, ela não encaixa muito bem com a sua realidade atual, tá meio sem nexo. Isso é porque você está vivenciando ou um trauma de infância seu, um trauma lá do passado que não foi fechado, que não foi curado adequadamente, ou quando você está carregando uma dor que não é sua, você herdou um trauma e está replicando na sua vida. E aí você precisa refletir sobre a sua questão nesse sentido. Ela realmente faz sentido? Realmente faz sentido? Olha lá, ó, a Sueli, ó, eu vejo que minha dor não faz sentido. Sinto que está deslocada no tempo. Sim, não faz sentido. Igual a Eliane falou, ter resultados. Aí precisa avaliar. Por exemplo, tem pessoas que têm muitos resultados e ela está sempre nessa questão. Nunca consegue se reconhecer. É uma questão, é uma dor de base. Bom dia, quando terá lives pelo YouTube? Isso está em andamento, tá? Demora, porque são muitas lives e tem o processo de edição, de upar na plataforma. Vai acompanhando pelo Instagram, todas as gravações estão no feed e no Telegram. Tá? Num futuro breve isso estará também na outra plataforma. E quando alguém era essa pessoa que conversava com todo mundo e depois de um tempo ela deixou de querer conversar com todo mundo ou querer aparecer? Excelente pergunta, Gustavo. O que acontece? A dor, as consequências da dor, ela se expressa de um momento, de formas diferentes em momentos diferentes. Mas no fundo é a mesma dor que está atuando na consciência da pessoa. Tá? Porque existe o que a gente fala da expressão yang, expressão externa, e a expressão yin. Já é uma evolução. Tá? Então vamos supor que a questão da pessoa é rejeição ou abandono. Se sentiu assim, de alguma forma. Num primeiro momento, ela quer compensar isso querendo se conectar com todo mundo. Adivinha como que eu sei? Porque era a minha questão. Tá? E você que morou comigo, a gente tem ressonância. Não é à toa que a gente morou junto
na época da faculdade, porque a gente tem ressonância em dores de base, que a gente já trazia da família. Tá? Então, num primeiro momento, você vai externamente buscando compensar esse vazio, essa dor. Aí, quando isso não, você vê que não nutre, por mais que você faça tudo, por mais que você busque compensar com todas essas conexões externas, não nutre. Aí o que você começa a fazer? Você se começa a voltar para dentro para entrar em contato com essa dor num nível mais profundo. E por quê? Porque toda vez que você teve esse monte de conexão externa e não tapou o buraco da questão, você também sentia a dor de novo. Entende? Você quer compensar a rejeição, o abandono com excesso de conexões. Aí, durante um tempo, isso ilude um pouco, mas lá no fundo a dor é cutucada, porque o vazio ainda fica. O vazio ainda fica, não é resolvido, então a dor é cutucada. Por exemplo, quem tem dor de rejeição e abandono, aí doa excessivamente para ser aceito, isso cutuca a dor. Por quê? Porque você não está sendo aceito por uma verdade, você está comprando a atenção da pessoa. Você está se matando para a pessoa gostar de você. A sua dor é cutucada. E aí você vai fazer o quê? Aí você vai fazer o movimento de olhar para dentro. E aí você começa a evitar o excesso de conexões, porque lá no fundo você sentia uma dor. Aí você entra num movimento um movimento mais interiorizado da expressão da sua dor. Mas no fundo é a mesma dor que está regendo. Igual eu falei, tem irmãos que reagem de maneira diferente de uma mesma dor. Tem um que tem a dor da rejeição, ele quer se conectar com todo mundo, quer fazer todo mundo gostar dele. E o outro, ele se isola porque ele quer evitar o contato humano com as outras pessoas, faz ele acessar e se conectar com essa dor. Mas no fundo, é a mesma queixa. É a mesma queixa. A mesma dor que está acontecendo ali. Entendeu? Às vezes pensa que pode caminhar para a depressão. Tá tudo certo. Porque, no fundo, esse estado depressivo é uma dor que já existe. É uma dor que já existe, já está aí, uma dor de base, que precisa ser olhada, precisa ser vista. Então, quando eu estou na depressão, eu estou mal, eu estou não sei o quê. Parabéns, você começou o seu caminho de cura. Você começou o seu caminho de cura. Porque antes você estava evitando olhar para essa dor que já existia. Pessoal, o problema, entendam o seguinte, o problema, a doença, o conflito, a escassez, seja o que for, não são inimigos. Não são inimigos. Eles estão te puxando, eles estão puxando o seu olhar para algo que precisa ser visto e resolvido, senão isso não existiria na sua vida. O que a constelação fala sobre a queixa central aqui, a reclamação central? Algo vai precisar acontecer para que essa reclamação central, para que essa dor central seja vista e seja resolvida. Entendeu? Às vezes você passa um solavanco na sua vida que você fala assim, nossa, que ruim, isso não deveria ter acontecido. É uma bênção disfarçada. Tudo que acontece com vocês aí, que vocês estão amaldiçoando, que vocês estão querendo excluir da vida de vocês, é uma bênção disfarçada. Você, entenda o seguinte, você precisa, põe isso na sua cabeça, você precisa
do problema que você está vivendo atualmente. Você precisa do problema que você está vivendo atualmente. Se não, ele não estaria com você. Entenda o seguinte, espiritualmente falando, tudo que acontece na nossa vida tem uma função, um propósito espiritual a ser cumprido conosco. Se não tivesse nenhum propósito espiritual a ser cumprido conosco, não estaria na sua vida. A sua alma, os seus guias, não permitiria essa situação na sua vida se não tivesse cumprindo nada com a sua evolução. Para refletir. Vamos começar, ó. Uma pessoa que está com problema de saúde por causa de mágoa. A pessoa está com problema de saúde por causa de mágoa do passado. A doença está servindo um propósito para ela olhar para essa mágoa do passado e perdoar alguém. E resolver o conflito de relacionamento. Enquanto ela não resolver isso, a doença não vai embora. Porque a doença está vindo para curar o que precisa ser curado, não só no corpo, na alma da pessoa, no emocional. Ou quando aparece uma doença por causa de um excluído na família. A doença está a serviço do excluído ser incluído. Quando o excluído é incluído, a doença cumpriu essa função, ela vai embora. Ou a doença está vindo para lapidar alguma distorção de caráter na pessoa. Enquanto a pessoa não ajustar essa distorção de caráter, a doença, no seu caráter instrutivo, vai continuar cumprindo a sua função. A depressão vem quando algo precisa ser visto na alma da pessoa, algum vazio, algum buraco, alguma quebra de vínculo com alguém. A depressão está pedindo, olhe para cá e resolva essa questão com essa pessoa ou com o seu passado. Normalmente tem a ver com o passado, depressão. Passado que a gente vai enfiando embaixo do tapete e chega uma hora que a conta chega. Tá? Ou quebra de vínculo com a mãe, com o pai, excluídos na família, tem muito isso. Conflito, por exemplo. Vou dar o exemplo, meu relacionamento com a Marina. Tinha um monte de coisa desequilibrada. Fora do lugar na relação. Desalinhado. Aí, o conflito aparece. Por que o conflito apareceu? E aí vocês têm que parar de evitar conflito. Conflito não é briga. Conflito é um debate para encontrar um ponto central equilibrado entre as duas pessoas. Muito da harmonia que a gente vive hoje, do alinhamento que a gente vive hoje, foi efetuado por conflito. O conflito chegou para mostrar o que cada um precisava ajustar e resolver para o relacionamento conseguir entrar numa harmonia e num equilíbrio maior. Só que aí o que acontece? As pessoas não têm conhecimento, não têm informação, não abrem mão de nada, não sabem como ajustar o relacionamento, aí o conflito continua. Mas o conflito não é inimigo, ele está pedindo para algo ser visto e algo ser corrigido. Da mesma maneira, vamos supor que você não estuda. Você não estuda, você não se dedica. Aí você começa a ter pobreza, escassez. Ela é sua inimiga? A necessidade é uma professora. Ó, pensa só. Se com base na necessidade financeira, mesmo com muita necessidade financeira, as pessoas não estudam, as pessoas não trabalham, as pessoas não se arriscam, não se expõem. Imagina se não tivesse a necessidade.
Igual eu falei, o medo da escassez. O medo da escassez, ele me direcionou durante muito tempo. Então, a necessidade, ela é uma professora. Vamos supor, você está com medo de se divulgar nas mídias sociais, porque você ainda está na vaidade, ainda está defendendo a sua imagem e a segurança e proteger ela ainda é mais importante do que a sua missão. Você ainda está nessa fase. Beleza, mas aí você lembra do boleto. Aí você lembra do boleto que vai pingar ali. Aí você fala, dane-se. Isso é mais importante no momento. Aí você vai e se mexe. Quando a água bate, a gente se movimenta, exatamente. Então, você precisa parar de amaldiçoar o problema, a questão que está acontecendo com você. Ela está pedindo para você olhar para algo, para você resolver algo. Igual o Gustavo falou ali, ó, e se a gente tem preguiça do embate? Aí você vai precisar escolher. Não adianta você tudo bem, às vezes escolha suas batalhas, às vezes tem hora que não vale a pena. Mas a questão a ser resolvida, se você não parar e resolver, mesmo que isso envolva conflito, isso vai fazer você se mobilizar, se mexer. Estão me ouvindo? Estão falando que travou de novo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Voltou aí para vocês ou não? Diz aí no chat se vocês estão me ouvindo. Se ainda está travado para alguém, sai e volta, ok? Beleza. Aí, ó o que ele diz aqui, ó. Essa parte é interessante sobre isso que eu tô falando, ó. Que qualidade específica ou mensagem essencial a reclamação ou o sintoma tenta manifestar na sua vida? É o caminho da cura. Entenda? O seu problema, a sua dificuldade é o caminho da sua cura. É o caminho da sua cura. Entendeu? Ó. Quando observado de uma perspectiva externa, sua reclamação central ou sintoma consiste em uma expressão criativa. Igual eu falei, o meu medo da escassez lá do passado me movimentou, fez com que eu fizesse as coisas acontecerem. Que faz você concluir, curar, integrar ou separar-se de algo? Talvez um sentimento assumido que nunca pertenceu a você. Tá? Pode ser que o seu sintoma ou problema esteja forçando a dar um passo que você não deu. Igual eu falei. Eu precisava me lançar nas mídias sociais. Eu tinha medo também. Primeira live que eu fiz, eu tremia as pernas. Ficava o tempo inteiro vendo, não vai entrar ninguém, isso aqui, eu tremia as pernas. Nervosismo, ansiedade, medo, insegurança. Vocês acham que eu já nasci pronto nisso? Não. Meus primeiros vídeos, horripilante, tudo ruim. Você vai melhorando. A necessidade me movimentou. Tá? Então pode ser que o seu sintoma ou problema esteja forçando a dar um passo que você não deu e que não pode mais ser ignorado. Talvez seja uma solicitação para que você conclua uma etapa de desenvolvimento que foi interrompida na infância, igual eu falei, trauma de infância. Às vezes você deixou algo em aberto. Assuntos inacabados não podem ficar na sua consciência, nem na família. Tá? Talvez seu sintoma ou problema recrie um estado de desamparo. Olha lá, ó. Quem tem essa questão de rejeição e abandono. Você pode repetir isso na área de casal, por exemplo, para que você olhe para a rejeição que você traz da família e curar isso na base.
Talvez o seu sintoma ou problema recrie um estado de desamparo a fim de aproximá-lo dos seus pais. Ou inversamente, force seu crescimento e sua autonomia em relação a eles. Às vezes você precisa passar por situação de rejeição e abandono porque você é muito dependente emocionalmente. E você precisa de corte de cordão umbilical para ser uma pessoa independente emocionalmente. Exatamente, Eliane. Você precisa voltar a fazer o que você fazia quando você estava nos seus resultados melhores. Beleza. Aí a massagem ali falou, ó, eu estou no movimento de escassez e forte, isso me impede de fazer o que eu quero. Não é. Você está nesse movimento de escassez de forma secundária. É outra coisa que está impedindo você de fazer o que você quer. É medo de se expor, alguma marra. A escassez veio depois, pelo fato de você não fazer o que precisa ser feito. Aí precisa ter esse discernimento, ok? Talvez seja um sinal de que você precisa terminar uma tarefa ou seguir um caminho que abandonou. Sim. Pode ser que tenha ignorado uma parte jovem ou fragmentada de si mesmo que se manifesta por meio de sintomas. Às vezes você fica, por exemplo, insegurança. Às vezes a questão da pessoa é insegurança e não medo da escassez. Tá? E por causa da insegurança ela fica travada e a escassez é consequência, é secundário. Entendeu? Por exemplo, no meu caso, eu fui obeso. Eu não posso rejeitar e excluir o meu eu obeso. Eu preciso olhar com amor, entender que cumpriu uma função, que veio trazer coisas importantes para o meu desenvolvimento. Se eu fico nesse auto-julgamento, auto-exclusão, eu perco a força do meu passado e eu posso isso fazer exatamente eu criar a situação de novo. Para quê? Faça com que você seja completo, para você se integrar. Tá? E aí você atrai a mesma situação de novo para você aprender a se amar incondicionalmente. Tá? A Ana Maria falou, sou muito insegura. Ó, vocês estão proibidos de usar o eu sou e colocar uma palavra ruim depois. Vocês estão proibidos, os meus alunos estão proibidos a dizer eu sou e uma palavra, um adjetivo ruim. Você está insegura com base em questões de condicionamentos do passado que podem ser transformados. Você é fruto do divino, você é um ser divino que está em programações limitantes que podem ser removidas. Quando você fala eu sou e coloca algo ruim depois, você gruda isso na sua identidade. Você se apropria disso. Depois, para tirar, é um trabalho mais complicado, quando virou a identidade da pessoa. Tá? Então, vocês estão proibidos de falar eu sou e coisa ruim. Só coisa boa. Outra coisa, ó, os sintomas e as reclamações também podem nos levar a reparar um relacionamento desfeito. Então você rompeu com a sua mãe, você rompeu com seu pai. Às vezes a sua doença, seu conflito de relacionamentos amorosos ou seu problema de escassez está pedindo para você olhar para isso e corrigir e resolver. E enquanto você não resolve, a coisa não anda. Tá? Além de um insight sobre o trauma familiar que não foi totalmente resolvido. Sim, tem coisas que acontecem na nossa vida que estão a serviço de soluções na família. Tá? No meu caso, por exemplo, eu fiz constelação por causa de problema meu, mas foi claro que além de resolver esse problema meu, era para incluir
excluídos da família, ajustar a hierarquia, restabelecer o fluxo de amor. O meu problema estava a serviço da família. Eles podem nos oferecer algo sobre uma culpa pessoal que carregamos e que precisamos resolver. Sim. Às vezes o seu problema está pedindo para você olhar para uma culpa que você carrega e soltar, liberar, perdoar, se perdoar. Tá? As reclamações, os sintomas e os problemas podem indicar a direção do que ainda não foi solucionado. Sim, não é inimigo. Ajudando a revelar um aspecto despercebido ou nos conectando com algo ou alguém rejeitado por nós ou pela nossa família, aos excluídos. Quando paramos para explorá-los, aquilo que está pendente pode vir à tona, sim, acrescentando uma nova dimensão ao processo de cura. Assim, emergimos com a sensação de que somos mais plenos e completos. Guarda o que eu vou te falar agora. Guarda o que eu vou te falar agora para você ficar em paz. Você sabia que você olha para a sua vida agora, você pode falar assim, nossa, quanta coisa errada na minha vida. Não tem nada errado com ninguém. Põe isso no seu coração. Tá tudo certo com todo mundo. Tá tudo certo com todo mundo. Como assim? Por alguma razão maior, todos estão vivendo o que precisam viver. Reflete sobre o que eu falei, reflete sobre sua vida, não tem nada errado. Não tem nada errado com você, com a sua vida. Tudo que você está vivendo, mesmo as coisas aí mais negativas, mais difíceis, é o certo para você no momento. É o certo para você no momento. Então, num primeiro ponto, num primeiro momento, você precisa aceitar a sua realidade. Olhar para a sua realidade com amor, com respeito, com compaixão por si mesmo. Tá todo mundo no mesmo barco. Pode ver. Todo mundo tem alguma questão de saúde para resolver. E aí eu peço para que vocês, na posição que eu tô aqui, pelo amor de Deus, não fica me olhando como alguém que está num lugar de maior perfeição, alguma coisa assim. Estamos todo mundo no mesmo barco. Todos nós temos questões de saúde para resolver. Por exemplo, recentemente peguei uma gripe super forte e tinha questões que eu precisava corrigir na minha vida, purificações também do passado, coisas que eu estava purificando. Tá tudo certo. Questões de relacionamento. Hoje, eu e a Marina, a gente usufrui de melhores condições de harmonia, equilíbrio, mas vira e mexe tem coisa para resolver. Vira e mexe tem conversas difíceis. Tá? Em termos de prosperidade, sucesso, beleza, posso ter avançado mais em alguns pontos que outra pessoa não foi, mas eu tô cheio de desafio também. Tô cheio de questão para resolver. E tá tudo certo, cada um na sua etapa da jornada, lidando com os seus desafios. E cada um tem o seu desafio certo para o momento. Então tá tudo certo com a sua vida. Num primeiro ponto, você precisa ficar leve, num sentido de dar um lugar no seu coração, para o que você está vivendo. Dá um lugar no seu coração. Só que isso não pode ser passividade. Não pode ser apatia. Primeiro você precisa ficar em paz e dar um lugar no seu coração para tudo que você está vivendo. Porque por alguma razão você precisa dessa realidade. Aceita. A coisa já vai ficar muito mais leve. Já vai sair um peso, você vai conseguir realmente aí parar e olhar para a solução. Então entenda o seguinte, para você ter força
para manifestar a solução, para você ter força para manifestar a solução, você precisa dar um lugar no seu coração para o problema. E muitos de vocês estão revoltados com o problema, em negação do problema. É aí que você fica amarrado. Tá com dificuldade profissional e financeira? Primeiro ponto. Faz parte. Fique em paz com isso. Põe no seu coração que por alguma razão maior está sendo dessa forma. Para de brigar com isso. Aceita a realidade atual. Mas não quer dizer apatia. E a partir disso você vai focar na solução, em paz com o problema. Foca na solução, em paz com o problema. Você vai ver como muda a sua ação, a qualidade da sua ação para resolver a questão. Você fica numa força diferente. A coisa anda de um jeito diferente. Muitos de vocês, só o fato de você aceitar a questão que você está e render o David Hawkins, desse livro aqui, ó, que eu recomendo todos vocês lerem. O David Hawkins fala assim: muitos dos problemas da maioria de vocês já se encaminhariam para uma solução se você render, soltar, desapegar, deixa aí os sentimentos negativos que você tem a respeito do problema. Aceita e desapega e foca na solução. A coisa anda. Você fica preso no looping negativo emocional sobre o problema. E por isso que a coisa não anda. Então deixa essa dica aí para vocês, certo? Aí pra gente finalizar a live, ele dá uns indicativos aqui, ó, para você identificar essa questão. Primeiro umas perguntas, depois uns indicativos, ó, para você identificar a sua reclamação central, ó. O que estava acontecendo em sua vida quando o seu sintoma ou problema apareceu pela primeira vez? Presta atenção nisso. O que estava acontecendo antes disso? Quantos anos você tinha quando começou? Igual quando eu faço constelação, a pessoa fala, vou supor, constelação de emagrecimento, a pessoa fala, nossa, desde pequenininha eu já tenho esse problema com peso. É uma questão sistêmica. Já é um indicativo total. Desde que me conheço por gente, eu carrego esse sentimento. Questão ou da primeira infância ali, ou é sistêmico. Tá? Algo traumático aconteceu a algum parente quando ele tinha a mesma idade de quando o problema bateu em você? Esse é um dos indicativos, a idade. Por exemplo, tem pessoa que surta com tantos anos. Aí vai olhar para a história da família, teve uma pessoa que surtou com aquela idade. Pronto, você está carregando uma carga ancestral, um trauma ancestral. E aí isso precisa ser liberado. Senão depois o filho pode, ou a filha, pode ter um problema com a mesma idade. E aí vai se repetindo. No livro do Bert Hellinger, tem lá uma questão lá com... Era 27, se eu não me engano, ou 21, alguma coisa assim. Várias pessoas tendo o mesmo problema na geração com a mesma idade. Porque algo precisava ser visto e resolvido lá atrás. Qual é a sensação nos piores momentos? E aí uma outra pergunta. Por exemplo, você tem medo da escassez. O que de pior pode acontecer se essa questão não for resolvida? Aí a pessoa vai falar uma coisa. Aí, com base no que ela fala, você pergunta de novo, o que de pior pode acontecer se isso não for resolvido? Aí ela vai responder uma outra coisa. E o que de pior pode acontecer? Vai chegar uma hora que ela para em algo. Ela para numa resposta. Ou nada pode ser pior que isso. Pronto. Você chegou na reclamação central, na emoção primária, na dor primária. Então pensa na sua questão aí e faça essa pergunta. O que de pior pode acontecer em relação a isso? Aí você vai responder. Aí pergunta de novo. O que de pior pode acontecer?
O que de pior pode acontecer? Até você não ter mais nenhuma resposta, até chegar na dor central, na dor de base. Tá? O que acontece pouco antes da sensação ou do sintoma? Aí seria o quê? Os gatilhos. Você precisa ficar atento com os gatilhos. O gatilho é, por exemplo, numa das minhas questões era a questão de doar demais e não sentir o reconhecimento. Pronto, identifiquei o padrão, a dor central de estar ali atuando pelo reconhecimento. Entendeu? Igual eu comentei do meu caso no passado. O que ameniza ou agrava o problema? O que o problema ou sintoma o impede de fazer? O que o obriga a fazer? Por exemplo, aí o que eu falo, quando a doença está a serviço de algo. Quando você ficou doente, o que você precisou começar a fazer e o que você precisou parar de fazer? A doença está ajudando nesse equilíbrio. Tá? Igual eu falei para vocês, para quem acompanha as lives, teve uma época da minha vida que eu precisei manifestar uma questão de saúde para parar, refletir sobre a minha vida e ver que eu estava num caminho distorcido. Eu precisei corrigir a rota. A doença cumpriu essa função comigo. Ela veio me atrapalhar ou me ajudar? Ela é amiga ou inimiga nesse caso? Tá? Se a sensação ou o sintoma nunca desaparecer, olha lá, qual seria a pior coisa que poderia acontecer com você? Encontra esse cerne, esse núcleo. É aí que você tem que fazer a sua constelação. Fazer o seu trabalho terapêutico, com outra terapia também. Esse é o ponto, a sua reclamação central. Com seus familiares, você consegue identificar as reclamações centrais deles facilmente. O que a pessoa não para de reclamar, não para de se queixar. A vida da pessoa só gira em torno daquilo. Tudo é a questão da pessoa. É ali que ela precisa trabalhar. Então, para você identificar, linguagem repetida, idade repetida. A Fernanda perguntou se eu atuo com a constelação. Sim, eu atuo individualmente com a constelação, né? Tanto online quanto presencial. Estou mais apoiado na constelação na água. Okay? Existe uma linguagem que não parece se encaixar no contexto da sua experiência de vida? Em caso afirmativo, poderia pertencer a algum parente? Aí a questão das idades repetidas. E aqui outra coisa, um marco de acontecimento. Por exemplo, quando eu casei, aflorou um monte de coisa da família, entre eu e a Marina. Nossa, parecia que tinha aberto um baú. Por quê? Porque tinha um monte de padrão na família a ser resolvido de problema de casal e questão com casamento que aconteceu. A gente precisou constelar. Filhos, mesma coisa. Quando você começa a planejar ou quando tem, é um gatilho que aflora um monte de questão sistêmica que às vezes você vai precisar liberar. Porque esse tema na sua família foi envolvido de muitos problemas que ficaram em aberto. E aí esse marco aflora gatilhos sistêmicos. É como se você sintonizasse com um gatilho sistêmico. Outra coisa também. Vamos supor que na sua família tem questão com traição, questão com amante. Aí você inventa, ou você não consegue, pôr limite nisso na sua vida. Você ou se envolve com alguém extraconjugal ou você passa por uma situação de traição, você é traído. Toda a carga da sua família vinculada com esse tema, os problemas na sua família vinculado com esse tema, recai na sua vida. Aí você vai precisar fazer todo um trabalho sistêmico de desemaranhamento para soltar essas cargas, essa coisa que vai vir
e vai cair na sua relação de casal. Por exemplo, tem mulheres que estão com raiva do companheiro e essa raiva não é só dela. É raiva também da mãe com o pai. Ou é raiva da avó pro vô. E é como se fosse uma onda. Um canal de raiva que começou lá atrás. E a pessoa está canalizando, por exemplo, a dor e a raiva das mulheres, não só dela. E isso está recaindo na relação dela. E se ela não liberar essa carga, ela não consegue harmonizar a relação. Porque não é algo muito grande, é algo maior do que ela. Aí ela precisa devolver toda essa carga emocional e espiritual para as ancestrais e depois resolver que é só dela e harmonizar a questão por inteiro. Entendeu? Então, gente, vocês precisam, expansão de consciência, hein? Porque aí é esse item aqui, o último item que ele coloca, ó. Emoções, comportamentos e sintomas repetidos. Reflita. O que desencadeou seu problema ou sintoma? O que estava acontecendo em segundo plano? Alguém o deixou? Você se sentiu desprezado, rejeitado ou abandonado? Às vezes você está carregando a dor da sua mãe, a dor da sua avó, o medo da sua mãe, o medo da sua avó, a raiva da sua mãe, a raiva da sua avó, ou do vô, ou do pai, ou dos irmãos. Às vezes é emoções adotadas. Esse é uma aula da nossa formação sobre emoções adotadas. Você pode estar carregando uma carga emocional que não é sua. E isso afeta a sua saúde, afeta a sua vida, afeta o seu destino. E dá para liberar, dá para resolver. O seu problema ou sintoma reproduz ou recria determinada experiência ou situação da primeira infância? É parecido com um acontecimento na história familiar? Assemelha-se a algo que ocorreu com sua mãe, seu pai, sua avó ou seu avô? Você precisa olhar para isso. Beleza, pessoal? Tá bom? Fiquem com Deus então e até a próxima live. Um grande abraço. Até mais.